Alessandro, vamos começar. Fala para o pessoal um pouquinho o que são probióticos. Maravilha. Então, probióticos são micro-organismos, a definição clássica, né? Micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidade adequada, vão fornecer algum benefício ao hospedeiro, né? Então, assim, a gente já começa na própria definição com dificuldades, né? Porque o que é quantidade adequada? Né? Porque se a gente falar de quanto tem que prescrever, quantos bilhões, né? E tem muita gente que acha assim, quanto mais, melhor. Então esse paciente aqui não está muito bem, eu vou colocar um monte de cepa aqui e vou colocar tudo em grandes concentrações, né? E a gente vê que nem sempre isso é verdadeiro, né? Isso é mito, na verdade, né? E, claro, cada caso é um caso, mas como uma regra isso não funciona. Quanto a aplicações clínicas, o que você acha que é de evidências hoje em termos de aplicação clínica para probiótico? Porque a gente sabe que, por exemplo, para prevenir a diarreia medicamentosa, probióticos podem ser bons, né? Saccharomyces boulardii, etc. Para síndrome do intestino irritável Sim, também. Mas quais são as indicações que você acha, outras indicações que você acha que o probiótico hoje em dia ajuda o manejo do paciente? Assim, o clássico é diarreia associada ao uso de antibiótico, né? Mas existem evidências também na síndrome do intestino irritável, né? Assim, evidências de uso de probióticos, mas até mesmo, né, quais probióticos, ainda existe uma certa... não existe uma unanimidade, né? Uma coisa muito, muito comum que a gente vê hoje, né, não sei se o senhor tem essa experiência, nesses pacientes que fazem quadro de COVID, que têm sintomas intestinais, né? Então, alguns trabalhos, claro que é algo muito novo para a gente ter como uma evidência robusta, mas alguns trabalhos mostram, né, o uso de probióticos como melhora, diminui o tempo de recuperação desses pacientes, né? Também constipação funcional tem bastante evidência científica, né, principalmente com o lactobacillus acidófilos, o paracasei. Exatamente. E, claro, aí existem aquelas questões que são muito utilizadas e que as evidências elas já são mais discrepantes, como, por exemplo, no caso do autismo, né? Até porque, assim, se fala muito do uso de probióticos no autismo, mas o próprio autismo, por definição, né, hoje nem é mais autismo, é um transtorno do espectro autista, ele é muito diversificado, né? Então a gente já tá falando de algo que a manifestação clínica é muito heterogênea. Então a diversidade também dos sintomas é importante, mas o que a gente vê na prática, né, e eu tenho bastante contato com esse tipo de paciente, é que a imensa maioria deles tem queixas intestinais, né? E quando você consegue melhorar essas queixas intestinais, você melhora a qualidade de vida e melhora muito dessas manifestações clínicas, né? Principalmente em caso de agitação, até mesmo agressividade, né? Aí, claro que vai depender muito de cada caso. Praticamente todo autista é um deficiente em GABA, né? E a gente sabe dessa questão dos probióticos, né? Dos psicobióticos, né? Essa modulação do intestino-cérebro, aumentando o GABA cerebral de uma forma indireta, né? Tirando todas as outras vias, né? Agora, essa questão da microbiota no autismo é difícil, né? Eu me lembro que eu li um trabalho há um tempo sobre a relação do autismo com o butirato, né? O butirato é um ácido graxo de cadeia curta que a gente encara como muito bom, né? Mas alguns autistas têm uma hiperfunção do complexo 1 e, na verdade, pode ser estimulado pelo butirato e, na verdade, pode gerar estresse oxidativo e piorar a sintomatologia de alguns, né? Exatamente, né? Porque assim, tem que pensar que o butirato, de uma maneira geral, né, o ácido graxo de cadeia curta, ele é benéfico, né, para a saúde intestinal. Mas ele, em grande quantidade, ele tem uma atividade pró-inflamatória. Então, como tudo na nossa vida, precisa haver um equilíbrio, né? Às vezes, um paciente que tem um problema intestinal e é prescrito fibra prebiótica, pode ter esse tipo de problema. Por exemplo, inulina. Vários alimentos contêm inulina. Inulina é maravilhosa, mas para esse autista aí seria péssima, né? Pois porque daí
aumenta a fermentação, piora os sintomas, né? Por isso que às vezes o pessoal comenta assim, qual é o probiótico, né? Algumas pessoas já estão perguntando aqui. Não tem como você fazer uma indicação, você fazer uma avaliação sem passar por um profissional da saúde, né? Não tem protocolo pré-definido. Existem algumas situações, algumas indicações clínicas que, dependendo do caso do paciente, já existem algumas evidências de cepas de probióticos que podem ajudar, né? O probiótico a gente tem que ver muito nesse sentido, né? De um adjuvante, algo que vai conduzido junto com outras intervenções, pode fazer com que esse quadro seja revertido de maneira mais rápida, né? E menos dolorosa, né? Para esse paciente, independente de qual for o quadro, né? Alessandro, vamos falar um pouquinho de algumas doenças comuns. Uma que é uma praga, né? É a síndrome do intestino irritável, né? Tem muita gente tem. Que, na verdade, é uma síndrome quando você não descobre a causa. E, na maior parte das vezes, as pessoas não descobrem a causa e nem procuram tanto a causa e já partem para o diagnóstico. De qualquer forma, é muito frequente nos pacientes com síndrome de intestino irritável um supercrescimento bacteriano e alguns deles até a SIBO, né? Excesso de bactérias no intestino delgado. Mas, de qualquer forma, é muito frequente um excesso. E, frequentemente, pacientes com síndrome do intestino irritável respondem a dietas baixas em FODMAPs, que são alimentos fermentáveis, como abacate, como alho, como sorbitol, etc. Mas uma dieta restrita em FODMAPs a longo prazo é muito difícil para muita gente. Eu vejo os FODMAPs, uma dieta pobre em FODMAPs, como uma possibilidade de diminuir a população bacteriana no intestino delgado e o probiótico como uma forma de você favorecer a recolonização. Agora, como é que você vê essa questão? Porque, ao mesmo tempo, você está dando probiótico para alguém que tem muita bactéria no intestino. Exatamente. Então, muitos desses pacientes eles vão se beneficiar até do próprio uso de antibióticos, né? Para diminuir essa população bacteriana no primeiro momento, porque o que acontece muitos desses pacientes que, quando eles começam a utilizar probiótico, eles têm uma piora da queixa, né? Isso é bastante comum. Exatamente. E assim, eu vejo que o SIBO também, muitas vezes, carece de um diagnóstico mais adequado. Por quê? Não é qualquer lugar que vai fazer o teste de hidrogênio expirado para você conseguir avaliar bem essa condição da SIBO, porque clinicamente nem sempre é tão simples você conseguir diferenciar, né, o SIBO de uma disbiose. E muitas vezes nessa SIBO também tem uma associação com um fungo, né, que é chamado síndrome do hipercrescimento fúngico, né, que tem um nome feio, que é o SIFO, né? E tudo isso fica bastante complicado, mas o uso de antibióticos muitas vezes pode ajudar. Agora, o que acontece muitas vezes na SIBO, né? Se faz esse manejo microbiano, só que não se resolve a causa. Vamos supor, o paciente que está em uso crônico de inibidores de bomba de prótons, né, os antiácidos. Exatamente, né? O paciente tem alguma insuficiência gástrica, então ele tem uma causa primária, né? Por mais que você consiga corrigir com o uso de probióticos, a gente tem que pensar também que o probiótico ele vai estar de passagem, né? O probiótico ele não vai colonizar a microbiota, ele vai estar de passagem, ele vai ajudar, sem dúvida nenhuma, mas esse benefício é bastante temporário, né? Então por isso que eu falei, o probiótico é uma maneira de tentar, é um atalho, digamos assim, né? Você vai utilizar o probiótico, mas eu vejo muitas pessoas, né? Eu estou tomando probiótico, que aliás eu acho um erro, não sei se o senhor tem a mesma opinião, de que o probiótico deveria ter uma prescrição por um profissional da saúde, né? Qualquer pessoa compra o probiótico que quiser em qualquer lugar, né? O probiótico tem uma série de contraindicações que não são tão comentadas, também na maioria das vezes não são tão graves, mas são contraindicados em várias situações, e as pessoas dizem, mas isso aqui é micro-organismo bom, né? Isso mal não faz. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque, assim, por exemplo, né, o uso do probiótico naquele paciente que está com um aumento da permeabilidade, né, ele está com o intestino já todo detonado. Por quê? Por escolhas, né, de vida, alimentação, estresse, enfim. Ele vai usar o probiótico, e o probiótico não vai surtir o efeito desejado, e o que é pior, pode ter
consequências até mais graves, até mesmo de translocação bacteriana. Você está colocando um monte de bactéria naquele intestino que está permeável. Então, precisa ter uma avaliação, né, de um profissional. Porque a primeira a questão é avaliar o terreno biológico. Né? Como é que está esse terreno biológico? Mas a grande dificuldade, né, é que a gente sabe que 95% das pessoas não têm acesso a médicos ou nutricionistas, profissionais aptos para fazer um diagnóstico, para ter um bom juízo clínico, né, Alessandro? Uhum. E como tem pouco profissional, acaba que a oferta-demanda é altíssima, então os valores de consultas são caros, não é nada que se resolva dentro do tempo que o convênio paga, né? Que o convênio paga uma consulta de 15, 10, 15 minutos no máximo. Uhum. Quer dizer, é um desafio para o povo, né? Porque muita gente tem que correr atrás na unha, frequentemente, para tentar arrumar a própria saúde, porque quando bate no médico, toma um susto. Quando bate no nutricionista, toma um creme cracker, né? Uhum. Quer dizer, a gente sabe dessa dificuldade, né? Mas aí que tá, eu acho que essa é a grande questão, né? Eu acho que o senhor deixou a bola quicando para falar exatamente o que eu queria, né? Que as pessoas, agora falando do leigo, né? Não estou falando do profissional da saúde. O leigo, a pessoa quer o atalho, ela quer a pílula mágica, ela quer tomar um medicamento que vai resolver o problema dela. E assim, o probiótico, ele é como eu falei, ele é um adjuvante. Porque a melhor maneira de você... Não vai resolver o problema. A melhor maneira de você melhorar a tua microbiota intestinal é você comendo comida de verdade, né? Então, alimentação natural diversificada, porque assim, eu tenho muito contato com os pacientes e com os prescritores por causa do exame, né? Da análise da microbiota intestinal. Então, as pessoas falam assim, olha, mas não pode, eu tenho uma alimentação super saudável, natural, mas come todo dia a mesma coisa. Né? Então, não adianta você ter uma alimentação saudável se todo dia você come exatamente a mesma coisa, se não tem uma diversidade. Tem uma alimentação natural cheia de agrotóxico que mata a microbiota saudável. Né? Também, né? Mas né? Então, assim, a nossa alimentação... Achando que está fazendo mal a bem, né? Mas tem agrotóxico, né, cara? Não, isso com certeza, né? A origem do alimento, né? Mas, assim, a alimentação saudável, né, é fundamental. A prática de alguma atividade física, né? Então, a pessoa... Não adianta nada se ela tem uma alimentação mais saudável, se ela fica o dia inteiro sentada. O que ela toma de medicamento, também que isso é um outro problema, né? Os medicamentos, eles impactam na microbiota intestinal, mais ou menos, mas eles vão impactar. E principalmente esses medicamentos que são mais utilizados, né? Deu o exemplo do antiácido, que é um veneno para a microbiota intestinal, que leva a SIBO, mas os anti-inflamatórios, que são muito utilizados, né? Os analgésicos também têm um impacto na microbiota intestinal. São de hiperpermeabilidade, inclusive, né? Os anti-inflamatórios não hormonais, como ibuprofeno, aspirina, eles geram buracos no intestino, que é o intestino permeável, né? Exatamente, né? Que promove uma agressão inflamatória. Mas é um caso também onde o probiótico pode ajudar, né? Porque a gente estava falando que realmente o intestino permeável é uma coisa complicada, né? Porque alguns probióticos também até tem a capacidade também de melhorar a qualidade da microbiota, diminuir a permeabilidade intestinal por conta dos peptidoglicanos, etc., né? Exatamente. Melhorar a resposta imune é muito importante também, né? Porque o que acontece? Quando a pessoa tem um aumento da permeabilidade intestinal, ela vai fazer um processo inflamatório crônico de baixo grau. E essa é a porta de entrada para as doenças crônicas, de uma maneira geral. Né? A gente pode falar de obesidade, diabetes do tipo 2, processos alérgicos, processos infecciosos, porque essa pessoa tem uma piora da imunidade, né? Lembrando que a imunidade está concentrada no nosso intestino. Então, isso tem que ser levado em consideração. Como é que é o sono dessa pessoa? Como é que ela dorme bem? Né? Como é que ela maneja o estresse do dia a dia? Então, essas são os pilares para melhorar a microbiota, né? Que é a alimentação, o manejo do estresse, o sono e atividade física. O probiótico é algo que vai ajudar por algum tempo, né? Como eu falei, ele pode fazer com que esse caminho de melhora seja mais curto. Tem uma maneira também de a gente diminuir ainda mais essa trajetória que a gente até pode falar depois, né? Mas o probiótico não faz... O transplante de fezes, exatamente. Né? O transplante de fezes, aí sim, é uma estratégia que é muito mais, entre aspas, né, radical,
apesar de ser natural, relatos de transplante de fezes há mais de 2.000 anos já é feito esse transplante de fezes, de maneira, obviamente, bastante rudimentar. E Você hoje que já... gostou de comer cocô, né, cara? Pelo menos uma pequena porcentagem da população, né? Pô, É, que eu há 2.000 anos eu só consegui imaginar assim, mas tinha, né? Você tá tinha. falando. Não, com certeza. E hoje, no Brasil, já foi feito, o primeiro foi em 2014, né? E foi no Hospital Albert Einstein, né? Não foi em qualquer cantinho, né? Então, assim, existem muitas evidências, né? Falando em transplante de fezes, Alessandro, tem um estudo há alguns anos, né? Sobre recuperação pós-antibiótico, né? Onde, na verdade, os probióticos dados por. Você deve ter. Com certeza você conhece os antibióticos dados os probióticos dados pós-antibiótico, na verdade, levaram uma demora da recuperação da microbiota. Porque Uhum. o probiótico, como não encontrou a flora lá, habitual lá para lutar contra ele conseguiu se alojar e, na verdade, gerou desbiose persistente. É, E o transplante de fezes resolveu, na minha opinião, porque como tem uma diversidade muito maior no transplante de fezes do que num probiótico, ele conseguiu colonizar de uma forma mais fisiológica, digamos. O que você porque. acha sobre probióticos após o uso de antibióticos? Bom, essa é uma das principais indicações, né? Principalmente em crianças e aquelas pessoas que têm. Eu vejo assim, né? Essa é só uma opinião, que não precisa ser algo que já vem acompanhado, né? Mas naqueles pacientes que têm queixa intestinal, que estão usando antibiótico, que começam a ter um processo diarreico, acho que pode ajudar bastante a diminuir esses sintomas. Mas não são todos os pacientes que vão ter essas manifestações, e tudo vai depender também de que antibiótico está utilizando, né? Se é um antibiótico de amplo ou baixo espectro. Os antibióticos de amplo espectro têm uma tendência muito maior a fazer um quadro de diarreia, por quê? Porque eles vão eliminar uma gama muito maior de micro-organismos, né? Então, eu vejo Mas que criança eu vejo bastante benefício, mas um adulto eu acho que pode aguardar um pouco, não precisa ser algo já concomitante. esse trabalho chamou minha atenção. Aí eu fiquei me questionando, né? Porque realmente é possível, né, que o probiótico dado depois de antibiótico terapia de longo espectro colonize o intestino e torne aquela microbiota disfuncional para um lado ou para o outro, né? Uma microbiota com excesso de arquemância também não é uma microbiota que ninguém quer, né? A gente quer um número positivo, mas não um número excessivo. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte: na verdade, a evidência científica de probióticos durante a antibiótico terapia é com germes, com bacilos, né? Com germes que formam esporos, e esses necessariamente não conseguem colonizar o intestino por mais terra arrasada que ele tem. Esses realmente passam, né? Porque o lactobacillus, o bifidobactéria, eles são capazes de colonizar, né? Geralmente eles não colonizam porque eles não encontram espaço, né? Eles tomam um tiro da. Eles E, sofrem a competição. e o lactobacillus e o bifidobacterium, especificamente, eles colonizam o intestino delgado, preferencialmente, né? O lactobacillus. A gente vai ter pouco no intestino grosso, no cólon, né? Então, assim, o pessoal tem que entender que a microbiota é um grande ecossistema. É como se fosse uma floresta, ela vive em equilíbrio. E esse equilíbrio ele pode ser um equilíbrio bom ou um equilíbrio ruim. Quem vai dizer se o equilíbrio é bom ou ruim é a pessoa dependendo do que ela faz da sua vida, né, das suas escolhas. Então, mesmo uma microbiota ruim, ela pode estar equilibrada. Então, isso que é importante. O uso de antibióticos pode quebrar diminuir essa colonização, tentando a gente está colocando um monte de micro-organismos para dentro do nosso corpo. E isso vai acontecer naturalmente. Né? É o que a gente vê. Por isso que na criança é uma coisa mais agressiva. Né? E no adulto, nem sempre há essa necessidade, como o senhor mesmo falou, até o uso de probiótico pode prejudicar a recuperação desse paciente. Alessandro, vamos lá. Muita gente que me segue, tem muito médico que me segue também, muito nutricionista. Eles frequentemente têm dúvidas sobre quando usar o probiótico. Para você, qual é o melhor horário? Com a refeição, longe da refeição? Eu vou falar também um pouquinho depois sobre o que eu penso sobre as conjecturas que eu formo. Classicamente é à noite, né? Mas assim, a prescrição do probiótico, até eu estou vendo aqui as perguntas que mandaram, né? Uma pessoa perguntou sobre isso, né? Que achou estranho que o médico, o nutricionista, prescreveu o probiótico de manhã.
mas de manhã também é um momento interessante para utilizar o probiótico, claro, dependendo do qual é o hábito alimentar dessa pessoa, né? De quanto ela come e o que ela come, né, de manhã. Se fala muito de usar à noite para quê? Para favorecer, né, que eu vejo, favorecer a colonização, mas o probiótico que a gente está usando, ele não vai colonizar, ele vai passar, vai ficar um tempo ali no intestino e vai ser depois eliminado nas fezes. Ele não vai estar colonizando. Mata o lactobacillus? Qual? Você acha que o ácido gástrico, quando a gente come, você acha que o ácido clorídrico do estômago mata o lactobacillus? Porque, assim, depende. Agora a gente não está falando de probiótico, né? Estou falando de lactobacillus do alimento fermentado, é isso, né? Não, do próprio probiótico. Você toma lá o lactobacillus, lactobacillus é o. Você acha que se a gente tomar com alimentação ácido gástrico vai matar o lactobacilo? Não, porque ele usa com cápsulas protegidas, né? Então, são gases resistentes. Cápsulas não protegidas. Alguma parte vai ser destruída sim, né? Por isso que se tem muito essa questão, né, de aumentar a quantidade, né, para favorecer o benefício. Então, assim, tudo isso vai depender por isso que eu falei, depende de qual é o hábito alimentar da pessoa, né? Se a pessoa tem uma alimentação mais leve, ou muitas vezes até tem um jejum, faz jejum de manhã, jejum intermitente, isso favorece. Agora, se ela tem uma... Eu sou um pouco crítico quanto a... Eu geralmente prescrevo os probióticos para meus pacientes à noite, antes de dormir. Eu sou um pouco crítico quanto a essa questão quanto a esse medo que a gente tem do probiótico com a comida. Por quê? Porque os lactobacilos e bifidobactérias, elas vivem encircundadas por ácido lático. Ou por butirato, por propionato. Como elas vivem circundadas, é que a gente não consegue botar um probe e medir o pH na vizinhança da parede celular bacteriana. Se a gente conseguisse medir o pH na vizinhança da parede celular bacteriana, o pH deve ser baixíssimo, porque é muito ácido lático. É muito propionato, é muito butirato. Então, na verdade, e outra questão que me torna crítico em relação a essa preocupação que a gente tem com o ácido gástrico, é que os lactobacilos eles ajudam no tratamento e até na prevenção do Helicobacter pylori. Eles melhoram a efetividade do tratamento do Helicobacter pylori. E o Helicobacter pylori, o patogênico, né? Ele está no estômago. Então, se o lactobacilo melhora a efetividade do Helicobacter pylori no estômago, é que muito provavelmente ele é capaz de sobreviver debaixo da camada mucosa do estômago, competir com o Helicobacter pylori e vencer a competição ou tornar o jogo mais duro para o Helicobacter pylori. Então eu sou muito crítico quanto a isso. Eu dou à noite, por quê? Porque eu acredito que, vamos lá, geralmente a pessoa quando vem comigo, geralmente ela usa fitoterápicos, né? A gente sabe que fitoterápicos frequentemente eles têm uma ação de dificultar a colonização pelo probiótico, de dificultar a implantação do probiótico no biofilme, né? Por aqueles mecanismos de colossense, né? Esses fitoterápicos, quercetina, luteolina, etc. Então, acho que dando probiótico distante da alimentação, a gente consegue, evitar o efeito antibiótico de muitos polifenóis, né? Que a gente sabe que tem. Eu não sei se é significativo para probióticos. E 2, a gente consegue, na minha opinião, melhorar a implantação, porque a gente sabe que eles não ficam por muito tempo, mas eles podem passar um tempinho lá dando uma ajuda, né? É uma coisa completamente empírica, né? Porque a gente sabe que a pessoa come iogurte, dizem que a matriz alimentar do iogurte protege a bactéria. Mas eu acho que não, eu acho que essas bactérias são naturalmente resistentes e a gente não acredita, porque, como eu disse, elas vivem no microambiente ácido, né? Elas produzem ácido, né? Exatamente. Se a gente vamos pegar um exemplo fisiológico, né? Os lactobacilos que colonizam a microbiota vaginal mantêm o pH vaginal em 4. Então, isso saúde vaginal, é pH vaginal ácido. A partir do momento que esse pH começa a aumentar, aí que começa a aparecer gardnerella, começa a aparecer outras coisas. Tem vaginose. Então, esses micro-organismos, eles vivem realmente, né, eles produzem ácido. Então, isso é importante para eles. O que eu coloquei assim, classicamente é à noite, né, a recomendação. Mas, em determinadas situações, eu não vejo problema de usar de manhã, né? Foi isso que eu comentei.
Porque até foi uma pergunta que uma pessoa mandou, o médico pediu para usar de manhã, eu achei muito estranho, porque probiótico é à noite. Eu falei, não Eu não vejo necessariamente. problema nenhum em usar de manhã. Então, Inclusive, e se for para Helicobacter pylori, eu acho que pode, inclusive, usar junto com antibiótico. Não uhum. tem problema. Eu simplesmente não acredito. Porque eu não sei se ele resiste à antibiótico terapia, mas o fato é que até em presença de antibiótico terapia o bicho ajuda, né? O que a gente Não, tem que pensar é essa questão da quantidade, né? Por mais que o antibiótico seja eficaz contra aquela bactéria, você está dando uma bactéria em uma quantidade muito grande e o antibiótico tem uma biodisponibilidade naquela região e ele não vai atuar contra essas bactérias que você está dando, os probióticos, mas está atuando também contra as outras bactérias. Né? e E a ele gente não é tem que de lá, né? Ele cai no sangue e depois vai é pela isso que eu ia circulação falar. sanguínea. Ele vai ser absorvido no intestino e vai para a corrente sanguínea. Falar do antibiótico, né, que é utilizado, no caso, paciente com autismo, né, vancomicina. Por que utiliza vancomicina? Porque não é absorvido. Né, não é absorvido, então tem uma ação só intestinal e vai destruir boa parte desses clostridiums que causam, produzem toxinas, né, e que tem neurotoxinas. E o que a gente vê do relato dessas mães, né? Meu filho usou antibiótico e melhorou. Melhorou por quê? Porque você melhorou aquele componente intestinal ali, aquele microbiano intestinal que estava levando a essas manifestações a nível do sistema nervoso central. Você acha que é interessante para o autista a suplementação de bactérias de bacilos, Saccharomyces boulardii, de bacilos clause, esses germes que antagonizam diretamente o Clostridium? Sim, normalmente sim, né? Mas como eu falei, Isolada. sim, normalmente tem benefício, mas como eu falei, vai variar de caso para caso, né? Porque o que acontece? Tacar uma vancomicina na pobre da criança, né? Porque vancomicina... Mas o que a gente vê, assim, é que é muito casos de crianças que são muito agressivas, que batem, né? Principalmente meninos maiores, fortes, batem na mãe diariamente, ou batem com a cabeça na parede até começar a sangrar. Exatamente. E quando usa, né, você tem esse componente, né, do eixo intestino-cérebro, que as bactérias têm uma função imprescindível. Né? O senhor até comentou do GABA. O GABA é um neurotransmissor inibitório produzido pelas bactérias intestinais. Então, quando você consegue melhorar essa produção de GABA, mesmo que de forma temporária, isso vai ajudar. E a gente tem que imaginar, assim, que como é um ecossistema, às vezes você quebrando alguns elos ruins, né, porque essas bactérias estão interagindo entre elas também. Estão lá, elas estão brigando por substrato, aquelas que conseguem metabolizar mais rápido esses substratos vão levar vantagem. Só que elas vão produzir metabólitos que não são interessantes para a nossa saúde. Você falou em Clostridium, falou em vancomicina, Aí eu lembrei, né, falou em transplante de fezes, né? Aí eu lembrei que, se eu não me engano, ou pelo menos até pouco tempo eu não estou muito atualizado nisso, que eu não trabalho com transplante de fezes, mas a única indicação formal até pouco tempo atrás era para colite pseudomembranosa, se eu não me engano, né? Que é Clostridium difficile. Já surgiram outras indicações? Você acha que autistas podem se beneficiar do transplante de fezes? Deprimidos a gente sabe que pode, né? Sim, Mas já é aplicável? Já tem como eu conseguir um cocôzinho e dar para meus pacientes? Bom, essa é uma questão interessante, né? Porque, assim, oficialmente, ou seja, aprovado pelo Ministério da Saúde no Brasil, o transplante de fezes é somente no caso de colite pseudomembranosa associada ao Clostridium difficile e geralmente aquele que é refratário ao tratamento com antibiótico. Que primeiro faz o tratamento convencional. Ninguém vai já iniciar, muito difícil, né? Nunca é uma palavra muito forte, mas normalmente vai tentar o tratamento convencional e muitas vezes o paciente não melhora e não tem jeito. Muda o antibiótico, aumenta a dose e ele só vai melhorar com o transplante de fezes. Então, no Brasil, hoje, ele é indicado, ele é autorizado legalmente para esse fim. Mas a gente sabe que ele pode ser utilizado para muitas outras condições clínicas. E eu fiz uma pesquisa recente, até porque eu estou escrevendo um capítulo de um livro sobre transplante de fezes. Eu fiz uma pesquisa faz uns 10 dias atrás no Clinical Trials, né, que é um site americano que todas as universidades registram seus ensaios clínicos. Então, ali tem ensaios clínicos das maiores universidades do mundo e os ensaios clínicos realmente com todo um rigor científico. Tinha mais de 300 ensaios clínicos registrados com transplante de fezes.
para mais de 50 indicações clínicas diferentes, que vão desde melanoma, HIV, depressão, autismo, doenças inflamatórias intestinais, obviamente, obesidade. O que a gente vê no Brasil, assim, eu recebo toda semana no meu Instagram, aí pelo menos umas 5 pessoas que mandam um direct para mim perguntando onde pode fazer o transplante de fezes aqui no Brasil. Existem alguns lugares que fazem, né? Mas hoje a gente não tem ainda uma legislação, principalmente, né, para garantir a segurança biológica. Eu acho que essa é a grande questão, né, que eu vejo assim, o principal problema, não trazer dano para esse paciente. Ou seja, né, eu ter certeza que ele vai fazer um transplante e ele não vai adquirir uma doença infecciosa qualquer, né? E para isso existem os bancos de fezes. Eu sei que o Einstein está fazendo transplante de fezes em algumas situações. Sei que tem um banco de fezes no Hospital Universitário de Minas Gerais. Então é o que está acontecendo até em reflexo do que já acontece lá fora. O que eu vejo é que o governo, né, o Anvisa, deveria regulamentar isso, porque as pessoas acabam fazendo de qualquer forma. Vou pegar as fezes aqui do meu vizinho, do meu tio, porque eu acho que a gente pode atestar a saúde dele. Isso eu acho muito complicado, né? Porque a partir do momento que você não cria regras bem específicas, cada um faz do jeito que quiser. Eu dou exemplo, né, da transfusão sanguínea. Quantas milhares de pessoas morreram aqui no Brasil por causa de uma transfusão sanguínea? Há 20, 30 anos atrás a gente não tinha o rigor dos testes que a gente tem hoje. Tem vírus no intestino também, né? Não é claro, só... Com certeza. O próprio Covid, né? A gente tem uma grande quantidade do vírus, o SARS-CoV-2, que até já tem trabalhos publicados aqui no Brasil, dados brasileiros, de transmissão da Covid em fecal oral, né? Porque tem uma grande eliminação do vírus pelas fezes. Então, claro que é relevante, né? Inclusive, você falou do Covid, né? E a gente vê que alguns pacientes com Covid ficam com sintomas intestinais persistentes por muito tempo. E a gente sabe que o Covid ele leva... É uma coisa bidirecional, né? Então, você tem um eixo microbiota-pulmão, né, que é ativo. E o Covid ele costuma levar a uma piora da microbiota intestinal. Alguns pacientes mantêm um quadro digestivo piorado por muito tempo. Ou seja, na verdade, esse paciente está com uma microbiota pior. Justamente por esse conceito de eixo microbiota-pulmão, eu tenho muita preocupação de que esses pacientes fiquem vulneráveis a outras infecções respiratórias, pneumonias, influenzas, etc. O que você recomenda para um paciente que teve Covid, que depois do Covid teve uma piora de microbiota intestinal, uma piora de sintomas intestinais, que a gente sabe que ele tem uma desbiose? Bom, assim, hoje o que está muito claro é que esses indivíduos que têm Covid e que têm desbiose, eles são indivíduos de risco para fazer as formas graves da doença. Isso tem muitos trabalhos mostrando. Outra coisa que é importante, até que justifica esses sintomas intestinais, é que o intestino é o nosso tecido que tem maior número de receptores para o SARS-CoV-2, que é o ACE2. Tem uma quantidade muito maior do que o nosso próprio trato respiratório. Então, a gente sabe, claro, que a via de contaminação normalmente é trato respiratório superior, mas vai ocorrer viremia. O vírus vai para a corrente sanguínea, ele vai chegar no intestino e, num determinado momento, ele vai ter ação intestinal também. Agora, o que acontece? O paciente que já tem desbiose, então ele tem aumento da permeabilidade intestinal, ele tem uma resposta inflamatória crônica de baixo grau. O que acontece? Muitas vezes há translocação bacteriana, essas citocinas pró-inflamatórias vão para o tecido pulmonar também e fazem com que o problema do Covid é muito, muito claro. Né? O problema do Covid não é o vírus, o problema do Covid é a nossa resposta imune. A nossa resposta imune que não é adequada, que vai fazer com que o paciente tenha a gravidade dos sintomas. Né? Sim, eu entendo. Um paciente com desbiose é um paciente que frequentemente está inflamado, tem síndrome metabólica, ele é grupo de risco para Covid grave. Sim. Mas muitas pessoas que têm Covid, inclusive formas leves de Covid, elas tendem a ter uma piora do quadro intestinal, com uma diarreia mais persistente, né, que demora para passar. E a gente sabe que frequentemente a microbiota dessa pessoa ela piora pelo Covid, né? E às vezes melhora e às vezes persiste, né, uma microbiota que eu acho que vira uma porta de entrada ou para o Covid de novo, que eu acho mais improvável, para outras viroses respiratórias. Você sabe o que você recomenda para quem já teve Covid e depois disso não teve mais intestino no lugar e não recuperou a saúde? Você acha que probióticos têm um papel aí?
Sim, nesses casos é interessante usar probiótico, né? A gente sabe que vários trabalhos demonstram que os pacientes têm uma melhor recuperação desses sintomas intestinais, porque o paciente recuperou da Covid, mas tem esses sintomas intestinais. E o que acontece? É muito comum esses pacientes fazerem depois infecções respiratórias por outros micro-organismos, né? Que a gente chama até de superinfecção. Ele já tinha uma infecção que teoricamente está resolvida, mas, né, em virtude de todo esse problema, ele fica mais suscetível a vírus e a infecções bacterianas, porque as bactérias que causam, por exemplo, as pneumonias, são as bactérias que estão na nossa boca. Né? As bactérias, Streptococcus pneumoniae, a gente pode ter na nossa microbiota oral, que é o principal agente causador da pneumonia pneumocócica. E com todo esse desequilíbrio, né, intestinal que foi gerado pelo Covid, nesse caso, esse paciente está muito mais suscetível a essas condições. E o uso de probióticos melhora não só a manifestação intestinal, mas também melhora a imunidade e torna esse indivíduo menos suscetível a essas infecções que seriam, entre aspas, né? Eu não gosto de falar de oportunista porque não é bem oportunista, né? Elas têm uma vida um pouco mais facilitada, porque não são micro-organismos oportunistas. Os micro-organismos oportunistas são diferentes, né? Completamente diferente. É pneumococo, né? Influenza, né? Exatamente. E são patógenos respiratórios tradicionais, né? Eu tenho impressão que essa piora da microbiota do Covid, em parte, está relacionada com a síndrome pós-Covid. A síndrome pós-Covid ela tem N mecanismos, né, propostos, né? Mas um deles é que você tem uma ativação inflamatória muito grande, hiperinflamatória, né, na fase aguda da doença, né? E essa ativação hiperinflamatória, esse estágio hiperinflamatório, frequentemente, ele é seguido de um estágio que você poderia dizer que seria anti-inflamatório. Na verdade, há inflamação, mas é uma inflamação de outra natureza, né? O predomínio de TGF-beta, né? Que é que vai levar, por exemplo, a fibrose pulmonar, vai levar... Mas, de qualquer forma, você tem uma depressão de imunidade celular. Essa depressão de imunidade celular ela vai facilitar também a ocorrência de infecções futuras por pneumococos ou por outros vírus. E eu acredito também que não é uma via de mão dupla, né? Então, na verdade, se você tem uma imunidade desregulada no intestino, se o teu intestino tem uma imunidade celular desregulada, você naturalmente vai ter um meio diferente que vai propiciar a existência de bactérias diferentes, né? Bactérias patogênicas que colonizam, como por exemplo Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, vão encontrar um ambiente muito mais propício no intestino que tem um desbalanço da resposta imunoinflamatória. E essa questão da resposta imunicelular é muito importante quando a gente fala de infecção respiratória, porque esses micro-organismos, os vírus, por exemplo, o Streptococcus pneumoniae, eles são intracelulares. E a nossa resposta imune contra patógenos intracelulares é basicamente celular. Né? Por quê? O que tem que fazer? Tem que destruir a célula o micro-organismo está habitando. Né? Então já não é uma imunidade de cunho humoral, é celular. A partir do momento que você tem uma depressão dessa imunidade celular, você fica muito mais suscetível a esses micro-organismos que são intracelulares. Classicamente os vírus, né? Mas alguns patógenos, como é o caso do Streptococcus pneumoniae. Isso aí, já falamos de quando tomar os probióticos, principais indicações clínicas. Uma questão que o pessoal perguntou aqui, que eu acho interessante a gente discutir... Você está mais todas as perguntas que eu. Vamos lá, fala. Não, mas que eu acho que é interessante, até vou pedir a sua opinião, né? Porque eu tenho a minha opinião bem clara. O probiótico, quando prescrever, o senhor prefere o manipulado, que você pode escolher os micro-organismos e as quantidades, ou prefere aquele probiótico comercial? Vamos lá, depende. Eu me oriento muito por custo. Frequentemente eu vou de farmácia pelo custo. Então, geralmente eu uso algumas cepas, por exemplo. É um trabalho muito clínico, né, Alessandro? Então, por exemplo, quando um paciente tem ansiedade, eu busco psicobióticos. Quando o paciente tem uma questão intestinal mais específica, eu vou em determinadas formulações ou manipuladas ou comerciais, como por exemplo 20 bi. Eu gosto. Me dá um bom número de... Quando o paciente tem uma patologia intestinal mais grave, frequentemente eu uso uma quantidade maior de unidade formadora de colônia.
Tem um que eu gosto muito que é o Intense, mas esse é manipulado. Mas é caro, geralmente ele entra como monoterapia por um estágio de tratamento, né? Senão a pessoa abre o bico. Não vejo diferença. Os probióticos da Lema são muito bons. E alguns comerciais são bons também, né? E eu sempre oriento meus pacientes também a buscar o consumo de alimentos fermentados, né? Que o alimento fermentado ele Uhum. não tem só o probiótico, ele tem também Claro. substâncias prebióticas e ele tem ácidos orgânicos como ácido Uhum. málico, ácido lático, ácido cítrico, que tem benefícios metabólicos, neurológicos e intestinais únicos, né? Então, na verdade, é todo um conjunto de fatores. Mas eu me oriento muito por custo. Eu vejo quanto que eu acho que vai dar bagaça e aí eu decido, né? A gente tem que montar. Geralmente, Alessandra, a pessoa quando vem comigo, ela não quer que eu faça as coisas numa etapa só. Depois ela até se arrepende. Ela quer que eu olhe hormônio, olhe queda de cabelo, olhe a depressão, quer ganhar massa magra e ainda quer resolver o problema de saúde. E ela quer uma coisa para cada coisa. Eu termino a consulta, a pessoa tem deficiência de ferro. Aí eu repus o ferro, estou repondo o zinco. A gente sabe que se a pessoa não tem zinco, ela não tem um meio intestinal adequado, então ela tem disbiose. Não adianta dar probiótico se a pessoa tem deficiência de zinco. Porque se ela tem deficiência de zinco, ela tem intestino permeável e não tem probiótico que vai resolver. Aí, Uhum. por aí vai. Então a gente começa geralmente no básico. Só que aí se eu faço o básico, aí a pessoa no final, doutor, mas não vai me dar nada para libido? Aí no final no final eu somo dobrado porque a gente está vendo como é que está a inflação, está vendo como é que está o preço de manipulados, como é que está o preço de comida, né? Mas é isso, eu vivo nesse dilema. E você, qual é a tua visão? Manipulado É, ou comercial? porque assim, do ponto de vista microbiológico, tem os dois lados, né? O manipulado tem essa possibilidade de você personalizar, escolher os micro-organismos, as quantidades, né? Só que a gente tem que tomar cuidado é que os micro-organismos, eles têm linhagens diferentes, né? Então, às vezes a gente fala, por exemplo, de um lactobacillus rhamnosus, tem uns 30 diferentes. Será que esse que está ali é exatamente aquele que vai ter ação desejada? Né? Essa é E a aí minha o pessoal. dificuldade. Porque eu não consigo. Eu vou inventar o nome do lactobacilo, porque eu não sou microbiologia. Mas eu leio lá no artigo. Porque a espécie Bifidobacterium longo G3. Eu inventei. Aí eu Sim. fico pensando, aí me quebra, que eu não tenho como prescrever a G3. Aí eu prescrevo o Bifidobacterium longo, né? O que eu faço? Eu frequentemente eu uso blends, né? Por exemplo, da Lema, por exemplo. Então a Uhum. Lema tem o Dermabiotic, que é bom para a pele, em tese, né? Eu Uhum. tenho que acreditar neles, né? Não, mas Aí pode eu, acreditar. aí eu tenho, ele tem lá o Neuropsiquer, que é um blend psicobiótico, aí eles têm lá o Intest Booster para. Aí tem o Intense, que é para patologias inflamatórias graves. Aí geralmente o que eu faço é o seguinte: eu faço um blend entre esses blends que já vêm prontos para mim, né? Eu boto algumas cepas que eu sei que vão reforçar a propriedade desse blend e vão me dar mais segurança. Uhum. Geralmente o que eu faço é isso. O que eu faço é isso. E frequentemente, quando a gente faz algum estudo de microbiota, eu leio a recomendação, né, mas interpreto, né? Não vou ao pé da letra. Não. Falar nisso, É, estudo de microbiota, Alessandro, dá para seguir a recomendação lá no fim? Qual é o estudo de microbiota que você. Qual é o laboratório que você indica no Brasil? tá, para fazer o exame, o teste? Ah, Não, tem não para fazer vários. o teste. Eu Ah, estou falando, hum. quais são os laboratórios bons que você indica aqui no Brasil para quem vai buscar o estudo de microbiota? Mas eu acho que assim, bom, tem alguns, né? Até eu acho que fica meio ruim de eu falar aqui, né? Mas a maioria desses que estão aí, que a gente conhece, eles podem ser utilizados sem maiores problemas, né? Porque tem o controle de qualidade, tem todo esse cuidado, né, no delineamento desses micro-organismos. Então, eu acredito, pelo menos, né, nessas empresas. Frequentemente, quando eu leio o laudo, eu fico um pouco perdido, porque começa a delinear por cepa e às vezes as recomendações de uma cepa para outra são opostas. Porque Aí assim, eu. é isso que eu estava comentando, né? Porque a gente tem variações dentro da mesma espécie, né? E eu dou sempre o mesmo exemplo. É a mesma coisa se a gente falar, bom,
eu sou Homo sapiens, o senhor é Homo sapiens, a gente é igual. Então, eu não posso dizer que os micro-organismos, né, de linhagens diferentes vão ter a mesma ação. Por isso que, às vezes, é meio complicado. Né? E essa é uma questão que fala a favor, talvez a única, né, do produto comercial. A gente estava falando de que é melhor. Né? Depende muito de cada caso. Então, o produto comercial, a gente tem um micro-organismo que ele é certificado de acordo até com a sua linhagem. Porque lá fora você consegue prescrever com as linhagens específicas, né? Então, isso faz com que as prescrições, para quem tem esse conhecimento, porque daí você tem que... A gente está falando de nome de um monte de bactéria. Imagina dentro da mesma bactéria ter 30 diferentes linhagens, né? Sim. Aí é loucura, por isso que eu estou dizendo, né? Então, mas eu acho que a possibilidade de você personalizar, claro, desde que tenha uma farmácia de manipulação de confiança, né, que você pode mandar, eu não vejo problema nenhum. Acho que são condições diferentes. E, claro, a questão do preço também é muito importante, porque não adianta a gente dizer assim, faz, no laboratório, faz o exame tal, que custa, sei lá, 3, 4 mil reais, né? Tem exames que saem os metabólitos bacterianos, né? Um exame que não é feito aqui no Brasil. Tudo bem, é maravilhoso, mas é para todo mundo. Mas eu vou te falar uma coisa, GIFX, eu estava conversando com o pessoal da Fagron, né, que eles estão trazendo, eles trazem aqui no Brasil o GIFX da Gênova, né? E é um tesão, né, cara? Porque aquilo ali vê tecido, vê metabólito, vê parasita, faz PCR de montão de parasita. Mas é exatamente isso que eu estava falando, né? Mas quanto custa, né? Pô, custa uns 4 mil, né, cara? Mas era esse mesmo que eu estava falando, né? Então, assim, não é para todo mundo, mas é uma realidade maravilhosa, assim, toda aquela informação. E também tem outra coisa, provavelmente o paciente vai ter que fazer mais de uma vez, né? Ele não vai fazer uma vez só. Tem que fazer pelo menos umas 2 vezes, tem que fazer antes do tratamento e depois. Ou seja, a brincadeira é 8 mil. 8 mil. Complicado. Eu prefiro o Photoshop do intestino irritável. Mas essa é a questão, né? O exame é maravilhoso, mas ele ainda é muito caro, né? Ou talvez a gente aqui está com condições econômicas muito ruins também, né? Porque lá fora... O dólar está numa condição desfavorável, né? Esses exames não seriam tão caros hoje se o dólar tivesse uma condição... Ou se a gente produzisse, né? Olha aí, te convido a produzir Não, mas existem laboratórios que estão fazendo coisas mais ou menos nesse sentido aqui no Brasil, né? Fazendo um exame, por exemplo, coprológico, né? Tem lá no laboratório Lemos, que é um coprológico muito completo, que tem informações, né, de marcadores inflamatórios, né, de imunidade, elastase pancreática, dosagem de ácidos orgânicos. Então é um exame que, né, que mimetiza, ele não tem todas as informações que tem nesse da Genova, mas ele é um exame que é muito completo. Né? O próprio, você consegue pedir um exame, daqui a pouco pedir outro, né? Dá para... Ele é mais barato, né? Mas ele também não é tão barato assim, né? Não é barato. Caro também. Pois mas comparando com 4 mil, né? É nesse sentido que eu estou dizendo, né? Ele vai ser menos da metade. Aí depois é 4 mil do controle, depois a consulta do médico nutricionista, e depois é o manipulado, e depois é o remédio. No final a pessoa... Ainda para algumas coisas que ainda tem um resultado tão incerto, né? Porque, como a gente está falando, probiótico é bom, né? Mas não faz milagre, né? Sim, o probiótico ajuda, né? Mas ele sozinho não vai resolver. Só que as pessoas têm que ter clareza, né? E outra coisa importante, a gente falou de micro-organismo aqui, vamos citar só 2, né? A quermância. Todo mundo fala quermância, agora tem probiótico de acremância. Só que a quermância, ela é mucolítica. A quermância em grande quantidade vai causar dano, vai produzir muito butirato, vai induzir inflamação. É uma mucina, né, cara? Ela come a mucina, né? Pois então ela vai degradar. Se tiver em grande quantidade, ela vai começar a degradar o bulbo intestinal, e aí? Né? E a outra coisa, o Helicobacter, né? A quermância é a bactéria boazinha, entre aspas, né? E o Helicobacter é a bactéria ruim. Só que o Helicobacter, a gente sabe que nem todo paciente, mas nem todo paciente que tem lesão gástrica, úlcera, ou até mesmo faz um quadro mais grave de adenocarcinoma, tem Helicobacter. E pelo menos metade da população é colonizada pelo Helicobacter. Não é isso. Nem todo Helicobacter é ruim. Depende do conjunto de proteínas dele, que pode ser ruim ou bom. Tem Helicobacter tem fator de virulência. Contra asma, né? Contra câncer. Então, sim, é um assunto muito complexo, né?
Sim, mas é isso que eu quis dizer, né? Nem a Akkermansia é tão boa como a gente acha, e talvez nem o Helicobacter seja tão ruim como a gente acha, porque ele pode ser bom. A gente sabe pacientes colonizados com Helicobacter, crianças às vezes melhoram do quadro de alergia, os quadros de asma. Pois é. Então, assim, é isso que as pessoas têm que entender. Não é tão simples assim. Tudo depende do contexto que está inserido, né? E você vê, por exemplo, algumas pessoas buscam metformina como se fosse um suplemento para longevidade, né? Talvez até ajude a longevidade. Mas um excesso de metformina em determinada população pode levar a um excesso de Akkermansia e pode levar, por exemplo, a deficiências nutricionais. O organismo, na verdade, não é um todo muito complexo, igual uma mandala. Então, por exemplo, a pessoa toma metformina, no começo ela melhora a microbiota, ela melhora, mas daqui a pouco ela está com excesso de Akkermansia comendo muco, ela faz deficiência de vitamina B12, deficiência de vitamina B12 faz megaloblastose do epitélio intestinal, ela começa a fazer hiperpermeabilidade, má absorção, no final ela ferra o intestino dela. Então, na verdade, brincar com o remédio buscando longevidade, eu estou para responder a um seguidor meu, né, que ele perguntou sobre rapamicina, né? Rapamicina é um inibidor irreversível do mTOR. Eu ainda não tive tempo de responder, não. Mas como é que você vai pegar e vai tomar para longevidade um remédio que inibe para sempre uma via metabólica chave? Ele não pode dar certo, né? E a mesma coisa com a metformina, Akkermansia, etc. Né? Nem sempre muito do bom é bom, né? Claro, por isso que eu estou falando, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque às vezes o tiro sai pela culatra, né? Mas é algo bem, complexo mesmo, né? E, assim, a gente poderia falar aqui de N situações. Outro exemplo bem clássico, Cândida, né? Cândida é um colonizante da nossa microbiota intestinal, né? Claro que ela pode causar um monte de problemas, sem dúvida, mas tudo vai depender das condições que ela está inserida, né? Eu tenho muito paciente com candidíase recorrente, né? Que me procura para tratar a candidíase, né? É um tipo de paciente que o probiótico, na minha opinião, é obrigatório, né? Sim, ele vai ajudar bastante nesses casos, sem dúvida nenhuma. Não só o probiótico oral, né? Mas o óvulo vaginal com lactobacillus também ajuda muito no controle, não só da cândida, né? Mas também da gardnerella, né? Sim, e eu vejo vários casos de homens reclamando, né, de candidíase genital, né, recorrente. Claro, não é tão comum como na mulher, porque na mulher é extremamente comum, mas é um problema também sério, né, não só na mulher como no homem. E muitas vezes vai tratar somente a nível local, né? Usa um creme antifúngico, ou às vezes até por via oral, mas não elimina o problema, né? Tem uma causa, né? Pode ser uma causa alimentar, pode ser um anticoncepcional que está promovendo esse desequilíbrio ali, está facilitando a colonização fúngica, né? Tem uma questão também, às vezes, a nível do sistema nervoso central, que está contribuindo para essa desbiose fúngica. Tem N situações que podem estar interferindo, que você simplesmente tratar a consequência, você nunca vai resolver o problema, né? Você vai ter que sempre estar retornando ao tratamento. A gente sabe que tem uma colonização mais persistente, né? Então eu nunca abro mão do antifúngico de uso mais prolongado, né? Probiótico, fitoterápico, cortar açúcar, dieta low carb geralmente, ou pelo menos cortar açúcar no mínimo. Entendeu? Geralmente é de guerra, né? A gente vai com todas as armas possíveis para cima do bicho, né? Não, exatamente. Senão... Mas é exatamente isso que eu quis dizer. Mas não adianta isoladamente usar o antifúngico, né? Você vai matar o bicho, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí a pessoa, eu não aguento mais tomar antifúngico, até porque esse antifúngico por via oral, eles são extremamente hepatotóxicos, né? Daqui a pouco você está ferrando o fígado desse paciente, né? O açúcar é o prebiótico da cândida, né? É verdade. Principalmente o açúcar refinado, né? Aí é melhor ainda, né? Se for da fruta, é menos mal, né? Uhum. Então é isso, Alessandro. Já deve ter dado 1 hora de live. Já deu 1 hora de live. Acho que já é hora de... Não, foi um prazer estar aqui. Esse assunto tem muita dúvida, né? Mas foi um prazer estar aqui com...
Tem alguma mensagem, alguma coisa que você fala pro pessoal? Não, não, não. É só agradecer a todo mundo que estava aqui. É impossível responder todas as perguntas, porque as perguntas são muito diversificadas, né? Mas se quiser mandar uma mensagem para mim lá no meu perfil perguntando o que a gente não conseguiu responder, o que eu puder ajudar, sempre vai ser um prazer, né? Eu tenho uma visão que não é clínica, é uma visão mais microbiológica, e que eu puder ajudar, pode contar comigo, porque eu acho que a função da gente estar aqui é essa, né? A gente está aqui conversando e ajudando as pessoas a melhorar a sua saúde. Eu acho que esse é o nosso grande propósito. Não deixem de seguir o Alessandro e encher ele de perguntas lá na página dele. O Alessandro Pode sabe mandar. tudo de microbiota intestinal, sabe tudo de testagem de microbiota intestinal, de transplante fecal e de ciência avançada, né? Então é isso, Não, meu amigo. não sei tudo, mas eu sou um estudioso, gosto de estudar, né? Porque quanto mais a gente Só estuda, tu não menos sabe a gente muito. sabe, né? Obrigado, Então é doutor isso, Christian. abração, até a próxima. Uma boa noite, meu povo. Tá dado o Obrigado. recado, é isso aí. Boa Falou. noite, pessoal. Boa noite, doutor Christian. Boa noite.